Na minha pesquisa, o objetivo era analisar obesas saudáveis. Então, a gente queria analisar perfil inflamatório, citocinas inflamatórias, adiponectina, leptina, entre outros marcadores inflamatórios, né? A interleucina 6, proteína C reativa, fator de necrose tumoral, analisei isso tudo e analisava a reatividade vascular, vasodilatação endotélio dependente e endotélio independente, para verificar se a disfunção endotelial já encontrava-se nessas mulheres. Para quem não sabe, os problemas cardiovasculares começam na disfunção endotelial. Então, a primeira coisa ali é o endotélio, é um tecido que reveste todos os vasos e que regula, né, a vasodilatação e a vasoconstricção. Né? Então, pelo shear stress, né, pela força de... Enfim. Então, a gente analisava isso e a gente fazia uma triagem através de um teste de esforço, através de medidas bioquímicas, medidas sanguíneas normais. E depois, né, então, passavam as medidas convencionais de sangue, passou no teste de esforço, elas estavam habilitadas a participar da nossa pesquisa. E aí, quando elas entravam, as obesas saudáveis, a gente já verificava um perfil inflamatório alterado. Elas já estavam inflamadas. E elas já apresentavam uma disfunção endotelial precoce, mesmo não tendo alteração de pressão arterial, de nenhum outro marcador. Né? Aquela história, não apresentava ainda. Ainda, então, assim, naquele momento. Ela já apresentava ali o que precede tudo, que é a disfunção endotelial. Então, se elas continuarem naquele contexto, elas iam desenvolver problemas vasculares, que aí são desde da hipertensão, da diabetes, aterosclerose, até aterosclerose. Assim, eu acredito que ainda dentro desse contexto da obeso saudável, não saudável, né? Eu não quero criar novas classificações, porque quem sou eu para criar novas classificações? Eu acho que... Pô, tu é o Léo, pô. Não, fala sério, pô. O Léo na comunidade científica ainda está em crescimento. Pô, tu é o Mel, amigo do Pet e do Bel aqui, pô. Então não é pouca merda agora, não, pô. Calma aí, pô. Agora então eu posso classificar. Classifica essa porra aí, vambora. Pereira et al. 2023. Quando eu botar o Mata, o Thiago já vai estavam ficar perguntando chateado. aqui, ó. Tem gente já confirmando. O boato já tá... Os dados são muito bons, né? Thiago Mata e Léo Mata não são irmãos. Inclusive, o Thiago já protestou, que ele falou... Já. Caramba, não sei o quê. E amanhã é o Thiago Mata. É o outro Mata. É outra parte da família. Hoje estamos falando de fisiologia, amanhã é biomecânica. Biomecânica, isso. Bom, vamos lá. Sobre essas questões de obesidade saudável, isso é interessante porque, inclusive, agora se você pegar os papers mais recentes da Nature, tu vai ver que tem papers da Nature classificando obesos como obesidade saudável, né? E aí o obeso saudável e o obeso não saudável, né? Mas que fique claro. O que seria esse obeso saudável de acordo com a Nature? Exatamente. De acordo com esses papers publicados pela Nature, os obesos saudáveis, e que não quer dizer obesidade saudável, quer dizer o obeso que se encontra saudável. O problema é como você interpreta isso. Ele se encontra saudável porque as alterações patológicas induzidas, exatamente, Pet, as alterações patológicas induzidas pela obesidade, elas ainda não se deflagraram. E é importante falar sobre isso porque o que é a obesidade? Ela é uma síndrome multifatorial, mais uma vez, mas ela é uma doença crônica degenerativa. O nome crônico degenerativo já traz o que isso significa. Ela degenera de forma progressiva a longo prazo. Então, quando a gente pensa na obesidade, não vamos falar obesidade, mas no indivíduo obeso saudável, é o indivíduo que está no processo inicial da obesidade. E é aquele indivíduo que apresenta ainda capacidade metabólica preservada. E o que seria isso, né? As mitocôndrias funcionam normal, a musculatura apresenta a sua função preservada, eles conseguem exercer tarefas diárias que aumentam o nível de atividade física e que, consequentemente, reduz o processo inflamatório. Mas se essa obesidade ela se sustenta, partindo da teoria do dogma central, o processo de inflamação lá no hipotálamo, lá no hipocampo, principalmente no hipotálamo, que é onde você tem os centros de controles orexígenos e anorexígenos, que seria a fome e a não fome, né, a saciedade, esses processos inflamatórios eles vão aumentando, você vai perdendo a sua sensação de saciedade, eu vou resumir de uma forma muito simples para que a gente consiga seguir, e aí, à medida que você perde a sensação de saciedade, você aumenta a ingesta energética, o influxo energético. E o aumento do influxo energético vai encaminhando a longo prazo
o indivíduo que se encontra no processo da obesidade, mas sem nenhuma doença, para um futuro próximo de 5, 10 anos para a doença. Então, eu costumo, baseado no que eu venho lendo, no que eu venho pesquisando, que é da minha área de pesquisa isso, o que eu percebo é o obeso saudável são indivíduos que entraram na obesidade recentemente e que ainda não desenvolveram as características de um obeso em quadro patológico. E esses obesos saudáveis que não desenvolveram isso, eles apresentam características como o tecido adiposo ainda não está naquele tecido adiposo totalmente inflamado, ele não tem marcadores plasmáticos alterados, a glicemia ainda não se encontra alterada, o colesterol. Só que se você pega, por exemplo, isso é uma pesquisa que é recente, tu pega a citocina, tu pega, isso é pesquisa de neurociência, não é minha área, mas eu acabo lendo porque envolve um pouco da minha área. Tu pega hipotálamo de animal, camundongo, alimentado com 2 semanas de comida rica em gordura, esses hipotálamos eles já se encontram inflamados e a ativação dos neurônios que geram saciedade já se encontram reduzidas. E isso é curioso, porque quando você reduz a ativação desses neurônios, você prejudica parte do mecanismo da serotonina. E a serotonina é o hormônio que vai te dar o prazer em se movimentar. Que aí a gente já entra em outro tema. O obeso é preguiçoso? Será que o cara é preguiçoso ou ele tem uma alteração por conta desse processo inflamatório? Então, a obesidade por si só, e que fique claro aqui, a gente está falando da patologia e não do indivíduo, a obesidade por si só ela não é saudável. Você pode ter um indivíduo que se encontra num estado ainda saudável e que ele vai, se ele continuar no quadro de obesidade, ele vai se encaminhar para o desenvolvimento das doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, e vamos voltar aí, câncer. O câncer é uma consequência da obesidade. Tem aquela publicação, Léo, aquela publicação acho que 2017 já tem bastante tempo, que foi aquele estudo longitudinal com 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Uhum. Sabe desse estudo? Foi na New England, eu acho. Foi na New... Eu não lembro se era na New England ou na American Cardiologic, sei lá, vocês que gravam. Eu não. Amanhã que vai ser maneiro que o Thiago ele grava o nome. E o ano, o autor. Eu não gravo porra nenhuma, eu só falo do artigo mesmo. Mas eles falam. Eu acabo guardando também. Mas eu tô na outra pegada, eu tô o Bel, eu tô na outra pegada. Mas aí, enfim, é interessante porque o que eles viram lá, né, desses 3 milhões de pessoas que eles avaliaram lá. Pegaram os obesos saudáveis e compararam com indivíduos que estão dentro daquele IMC normal lá. E aí, o cara que era um obeso metabolicamente saudável, ele tinha 96% mais chance de ter um ataque cardíaco. 7% mais chance de ter um derrame. Vamos falar no AVC. AVC. Vamos falar derrame aqui para o Super Legão também, que assiste a gente para entender. E 46% mais chance de ter um entupimento de artéria em veia, ou seja, desenvolver arteriosclerose. Não é saudável.